Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Nós estamos nesta manhã, mais uma vez aqui, para neste momento especial das nossas vidas, estarmos deixando a palavra de Deus, neste trabalho também especial, para o coração dos amados irmãos. Esperamos em Deus que hoje o nosso som esteja bom, os técnicos estão aqui os dois hoje, graças a Deus. Vamos orar para que tudo realmente transcorra para a glória do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. E o tema do nosso assunto nesta manhã é o conceito da família aos olhos divinos. Então, conceito da família aos olhos divinos. Efésios 3, versículos 14 ao versículo 21. Nós temos na palavra de Deus a oração de Paulo, e ele diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Pai de infinita graça e bondade, Pai de eternas e infinitas misericórdias, nosso Deus e Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Mas nós te louvamos na manhã deste dia pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, ainda que de maneira eletrônica, mas que o Senhor esteja abençoando a palavra do Senhor lida nesta manhã, abençoando o coração do teu servo que vai explaná-la e o coração dos teus servos que vão ouvi-la, para que haja, ó Deus, graça, para que haja entendimento, que busquemos cada dia glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Então, irmãos, o conceito da família aos olhos divinos. Existe um enunciado divino na concepção da família, Deus instituiu o homem numa sociedade familiar por acaso ou em decorrência de atender a uma necessidade, Então, a resposta a estas duas premissas, ela vai atender à segunda premissa, Então, Deus constituiu o homem numa sociedade familiar em decorrência de atender a uma necessidade. Existe uma necessidade pela qual Deus estabeleceu o homem numa relação familiar. Por isso nós dizemos, a família é divina, a família tem origem de Deus, é Deus quem é o mentor intelectual da família, é Deus quem sustenta a família, é Deus quem cuida da família, é Deus que provê para que a família não seja banida de sobre a face da terra. E por que Deus colocou o homem nesta dinâmica familiar? Então, o primeiro ponto, porque o homem foi criado um ser consciente. O homem, ele é diferente dos demais animais. O homem não é um animal qualquer. E nós podemos ver que quando Deus criou os animais, disse: Deus produz a terra animais de toda espécie, e assim foi. Então a palavra de Deus, ela oferiu à terra a capacitação, o poder para produzir os animais inferiores.
Mas quando Deus vai criar o homem, você vê, não diz Deus, produz a terra o homem, e assim foi, não. Aí Deus agora toma a terra, a mesma terra que originou os demais animais, mas Deus toma a terra, e temos um tratado na palavra de Deus trabalhar a terra, e Deus formar do pó da terra o homem, e agora Deus vai fazer outra coisa ainda. Esse processo ainda não foi definitivo. O boneco estava pronto, mas ele estava inerte, ele estava inanimado. E aí diz na palavra que Deus então soprou nas suas narinas o espírito, o fôlego da vida, que é o espírito, e o homem foi feito alma vivente. O homem só veio realmente a existir na sua plenitude de entendimento, de conhecimento, de decisão a partir do sopro, vital recebido do Senhor nosso Deus. E isso diferencia o homem dos demais animais. Ainda que fisicamente tenhamos um corpo animal à semelhança do corpo dos demais animais, um corpo que se alimenta como os demais animais se alimentam, que faz as funções vitais que todos os animais fazem. O animal come, o animal faz o excremento, o animal bebe água, o animal se cansa. O corpo do homem, essa questão animal que está na nossa estrutura, ela atende a estes mesmos princípios. Mas aí agora vem uma diferenciação. O animal não tem espírito, e o homem tem, o homem tem um espírito. O homem, ele só tem a vitalidade, ele só tem o fator vida, enquanto reside na sua estrutura o espírito. E extraído o espírito por Deus, chamado o espírito por Deus, o corpo do homem morre sobre a face da terra. Então a questão desse entendimento, o homem é um ser consciente, e a questão de ser consciente haveria então de fazer com que Deus tomasse cuidados em relação ao homem, para que o homem tivesse um desempenho a contento sobre a face da terra. Segundo ponto, foi dado ao homem o arbítrio. Além de ele ser consciente, o homem é um ser arbitrário. Então você vê que Deus colocou toda a criação debaixo da autoridade do homem. Deus entregou a ele a terra para que ele cuidasse, para que lavrasse, para que ele cuidasse, e Deus deu-lhe o arbítrio. E por arbítrio entendemos que é o direito à livre escolha. Então, caso não houvesse ação divina sobre a estrutura intelectiva humana, caso não houvesse ação divina em ação na estrutura humana, então teríamos um desastre genealógico sobre a face da terra, teríamos um caos genealógico sobre a face da terra. O homem olharia para uma moça, ele não sabia se era a filha dele com a mãe dele, ou com a irmã dele, ou com a prima, irmã dele. Ele não teria essa... Ainda que pela questão da consciência ele soubesse que a mãe era sua mãe, mas se não houvesse um freio de Deus na sua vida, ele tiraria a descendência com a sua própria mãe. Se não houvesse uma ação de Deus, ele volveria o seu potencial sexual contra a sua mãe, contra as suas irmãs. As mães desenvolveriam esse mesmo padrão e potencial sexual contra seus filhos, os pais desenvolveriam esse mesmo padrão contra suas filhas. Então a família, ela vem exatamente, é um freio de Deus. Deus colocou um limite para o homem, Deus estabeleceu divinamente um limite para que o homem esbarrasse diante de uma situação pela racionalidade. E esse papel, o papel que a família desempenha, a função da família é essa. É aí que entra a necessidade da família, a importância da família, e por que a família existe sobre a face da terra. Então, se Deus não tivesse agido, a coisa estaria bem feia para ser feita. Versículo 16 diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. E quem é esse homem interior? O homem interior é o ser intelectivo, é o ser espiritual. Nesse texto que lemos aqui no livro de Efésios, capítulo 3, trata especificamente acerca da fé e do conhecimento pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesses versículos, principalmente esse que estamos citando, queremos chamar a atenção
da necessidade do homem ter no seu intelectivo ação divina para primariamente entender os planos, a vontade, os propósitos e padrões estabelecidos pelo Criador para o bom desempenho da raça humana em todos os tempos. Somente pelo poder de Deus, é a ação de Deus. E esta ação de Deus independe de você ser ou não ser crente em Jesus Cristo. Esta ação de Deus independe de você ler ou não ler a Bíblia. Essa ação de Deus independe do seu conhecimento tecnológico, do seu conhecimento acadêmico, independe de você ser uma pessoa supracapacitada ou você ser uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende nada. Isso aí está intrínseco, isso aí está escrito na tábua do coração do homem. E você vai ver em todos os tempos, em todos os povos, em todas as etnias, em todas as raças, em todos os grupos sociais. Todo mundo sabe o que é pai, todo mundo sabe o que é mãe, todo mundo sabe o que é irmãos. Então nós temos aqui no Brasil quem é irmão dos outros, nós temos na China quem é irmão dos outros, nós temos no Japão quem é irmão dos outros, nós temos nos Estados Unidos quem tem seus irmãos, nós temos na Indonésia quem tem seus irmãos, nós temos na Espanha quem tem seus irmãos, quem tem sua família sabe quem é o seu grupo familiar, e no seu grupo familiar está a sua etnia, estão aqueles que ele desenvolve um padrão de comportamento e de relações fora dos demais padrões de comportamento e relações afins. Família é uma ministra de Deus em favor da ordem, da espiritualidade e do bem-estar dos indivíduos sobre a face da terra em todas as gerações. É uma ministra, ela ministra isso aí, ela é um ministério que Deus colocou sobre a terra, a família, para que através dela as funções sejam realizadas a contento. Família tem a função de promover a descendência legal ou real. A descendência real, ela vem da família. Eu tenho 3 filhos, né, já que sou casado e devidamente casado, eu tenho uma certidão de casamento. Quando me casei não tinha filhos, a minha esposa não tinha filhos, e depois do casamento apareceram os filhos. Quando esses filhos apareceram, a maneira que foram aparecendo, nós fomos registrando. Primeiro foi a nossa primogênita, chama-se Irivalda, depois veio a segunda, chama-se Irivânia, e depois veio o nosso filho, que é o Florisnaldo. Então eu registrei esses filhos, está lá o nome da nossa irmã Iraci, o meu nome, o nome da irmã Iraci, pai e mãe, né? E eles são filhos e são irmãos uns dos outros. Admitamos que eu tenha um outro filho. É meu filho? Seria minha filha? Seria, minha filha. Se eu tenho outro filho, outra filha por aí, eu tenho outro filho, eu tenho outra filha. Mas é da minha descendência real? Não. Esse filho é comumente conhecido como bastardo, né? Porque ele poderá até ter o nome do pai e da mãe, mas desde quando eu sou civilmente casado no Brasil, a Constituição brasileira reconhece que a minha esposa chama-se Iraci Cabral Xavier. E se eu tenho um filho com Maria Joana de não sei o quê, então esse filho não é legal. Ele é legal, porém não é real. Não é da família que foi constituída. É um filho extra. É uma filha extra. Então a família, ela promove a descendência legal ou real. Lá em Lucas 2, nos versículos 4 e 5, nós temos poucas leituras hoje, nesta manhã, mas vamos fazer essa leitura pelo menos. Lucas 2, 4 e 5, ele vai nos dizer assim, na palavra de Deus: subiu Jesus da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Então nós temos nesse texto, vamos fazer menção de que quando a Bíblia revela que Cristo é da descendência de Davi, qual a base na qual tem a sustentação desta afirmação? É da família. E aí você vai na genealogia de Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, nós temos 2 genealogias nos evangelhos. Nós temos uma em Mateus 1 a 17, nós temos outra em Lucas 3, 23 a 37. São 2 genealogias distintas.
A primeira faz referência com Jesus a José, que não era seu pai real, não era seu pai biológico. Jesus não foi biologicamente gerado, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, não foi gerado pelo homem. Mas havia ligação, e aí vem a expressão filho do homem, porque Jesus está ligado, né, à geração deste homem, José, e vai dar exatamente na geração de Davi, chega até José. Na outra, em Lucas 3, você vai ter uma outra genealogia que liga Jesus Cristo a Deus, então a geração divina. E vai até Adão, e Adão de Deus. Então está ligado um ao outro. Então você tem a humana e você tem a divina, né? A família então é quem tem é quem provê o atendimento desta necessidade. Eu tenho o meu pai hoje tem 56 anos de falecido, já que eu vou fazer 66 anos de idade, ele morreu, estava com entre 10 e 11 anos. Então, mas eu sei o nome de meu pai chamava-se Henrique Xavier. Eu tenho o nome do pai de meu pai, né? É José Pedro de Santana. E aí você, por que o dedo não é Santana? Aí já é outro problema, que não adianta nós entrarmos nessa situação aqui, que vai dar problema, né? Era um problema entre meu pai e meu avô, porque meu avô não registrou ele com o nome dele, que seria Santana mesmo, e o Xavier da minha avó, né? Chamava-se Josefa Xavier. Então, nós temos uma árvore genealógica. Você tem uma ascendência e você tem uma descendência. Então eu estou falando da minha ascendência, e quando eu vou falar da minha descendência, gerei 3 filhos, né? Hoje a minha filha é mãe de uma filha, a filha mais velha, a outra filha é mãe de 2 rapazes, né, gêmeos, um dos quais agora já é também pai, então já passei agora a ser bisavô, né? E o meu filho é pai de 2 filhos também. Então lá vai a nossa descendência, né? E daí vai para frente, e daí vai seguir. É o papel da família, né? E quais são os outros papéis que a família desempenha, né? A família desempenha o amor em sua plenitude e exuberância, e ele é somente praticado no seio familiar. Muitas vezes uma mulher diz a um rapaz, uma moça diz ao rapaz, eu te amo, e às vezes ela está querendo apenas, sabe que o rapaz é bem sucedido, e ela está querendo apenas cuidar da sua seguridade futura. O inverso também se aplica. Muitas vezes o rapaz sabe que a moça é rica e vai falar que eu te amo, não ama a mulher coisa nenhuma, está querendo cuidar de se dar bem. Muitas vezes o homem é a mulher, né? A mulher se envolve com o homem, porque o homem é bem sucedido, ela sabe que tendo um filho vai ter, principalmente em nossos dias, isso está em evidência. Mas o amor que é exercitado na família não é esse tipo de amor, né? É o amor em sua plenitude e exuberância. Ainda que o homem é pecador, mas somente na família existe, né, o indicativo deste amor. O amor entre um verdadeiro pai e filha, porque existem aí também uns monstros, uns animais irracionais, que se voltam contra as suas próprias filhas, né, como se foram mulheres para eles. Então é uma mente doentia, não é um ser humano normal. Mas o ser humano normal, o amor entre pai e filha, o amor entre mãe e filho, ou filhos, também na família, também nas pessoas normais, pessoas tementes a Deus, pessoas nas quais está esse versículo inserido aqui, Romanos capítulo 3, e nós lemos o versículo 16, diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, Deus, pela sua misericórdia, Ele coloca este poder sobre nós, sobre o nosso ser intelectivo, para que entendamos o que é o nosso filho, o que é a nossa filha, o que é a nossa esposa, o que é a nossa mãe, o que é o pai. Então, é na família que esse amor é desenvolvido, né? Um sentimento abalizado no padrão de pureza e moralidade por parte do ser humano,
que só acontece na ação de Deus na vida dos homens. E nesse caso aqui, motivado através de quem? Pela família. A família. A família desenvolve o amor filos barra ágape. Então, e o que é isso? É o amor sem a inserção do amor eros. E eu queria chamar a atenção nesta manhã, note que a ação da família anula aquilo que seria a ação do amor eros. E o amor eros é a sexualidade, é aquilo que desperta o desejo sexual, seja no homem, seja na mulher. E um irmão, muitas vezes tem uma irmã muito bonita, muito formosa, muito cultural, mas ele não se insinua para aquela irmã. O amor que nutre o seu coração por aquela irmã não tem nada a ver com sexualidade. Os dois às vezes ficam à vontade, brincam e tocam os corpos sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Ação da família. Ação da família. É o poder de Deus no coração do homem. Ainda que o homem pecador, mas Deus colocou este ponto, Deus colocou aí esta base, Deus colocou essa estrutura. Deus colocou esta, não é uma, digamos assim, essa barreira, vamos dizer, essa barreira santa, para que o homem, ele entenda que ele não pode ultrapassar aqueles limites, ele não pode ir além daquilo ali, aquilo ali até ali. E assim, na relação familiar, né, filhos, irmãos, filhos, pais, eles se dão com o amor na sua pureza e na sua real intensidade. A saúde espiritual e física dos indivíduos é promovida pela família, é a ação da família. Muita gente, em nossos dias, através da boa ação da família, a sociedade ganha. Ela ganha indivíduos sadios ou indivíduos estrutural e psicologicamente sadios. Através da ação da família, a sociedade ganha indivíduos aptos para o desenvolvimento social. Através da família, a sociedade ganha indivíduos que promoverão o avanço tecnológico e promocional de uma sociedade que se estabelecerá como vencedora. Pensa numa sociedade onde os meninos, os jovens pensam em estudar, em progredir, em conhecer, em crescer, em se formar, em fazer pós-graduação e continuar, em ser cientista, em ser médico, em ser doutor, em ser advogado, em ser uma coisa. Pensa que bênção para a sociedade, isso vem da família. É a família que promove isso aí. E é uma família estruturada que traz esse bem-estar, esse beneplácito para a sociedade. Família é quem promove a saúde psicológica dos indivíduos. Existem milhões de pessoas que nasceram com deformações de personalidade, resultado de uma consequência disfuncional metabólica. Tem pessoas que têm problemas porque nasceu com uma consequência disfuncional metabólica. Deve haver cruzamento de genes, eu não vou entrar aqui, que eu não sou cientista, não entendo dessas coisas, mas genes incompatíveis, informações lá no celular, coisa disfuncionou e saiu então. E existem pessoas com deformações de personalidade que são resultados de transtornos familiares que as atingiram. Então, um caso muitas vezes é genético, outro caso não. Outro caso muitas vezes vem da má aplicação da família. Pessoas que foram atingidas, né, pela família. Nós temos ouvido tanto desses casos de serial killers aí no mundo todo. Você vê o caso dessas pessoas que se dão a criminalidade grave, e quando você vai buscar, você vai encontrar lá a desestrutura. A família é a base, a família é a estrutura, a família é o aconchego dos indivíduos, é o recôndito do poder e fé. A pessoa está bem abrigada na família. Família é a sustentação das nossas vidas. E aí de quem não tem uma família?
1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus e dos da sua família, negou a fé. Isso é para crentes, negou a fé, e é pior do que o infiel. E muitas vezes nós, como servos de Deus, não cuidamos dos nossos, não queremos saber dos nossos, e queremos louvar a Deus. Eu conheço um caso terrível, que eu não vou nem mencionar, Deus me livre. E o homem está lá na frente louvando a Deus, maestro de música. O sangue de Jesus tem poder. Finalmente, a família tem a função de treinar seus membros, seus filhos, para conhecer e para amarem a Deus. É na família que Deus espera que saia, né? As bases, a estruturação, né, do perfeito conhecimento dos seus membros ao Senhor. Porque na alegria prazerosa do homem devidamente instalado e abrigado na seguridade da estrutura familiar, porque então Deus lhe propicia todas as condições para que ele, o homem, volva daqui da terra os seus olhos aos céus e agradeça ao Senhor pelo beneplácito da sua família e formule daqui o seu brado de felicidade, que será ouvido pelo Senhor nosso Deus nos céus. E que brado é esse? Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Então, a família é muito importante. A família é divina. A família é importante às nossas vidas. A família é fundamental ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, à nossa estruturação e ao nosso sucesso. Pense que de famílias fragmentadas ou esfaceladas sai muita coisa positiva não, que não sai. Porque o ser humano, ele carece, ele é formado por Deus assim, ele carece dessa estrutura, ele carece desse cuidado, ele carece desse amparo, ele carece dessa direção e condução. E quando isso realmente se estabelece, as coisas acontecem para a honra e glória do Senhor. Meu desejo nesta manhã é que cada irmão considere a família que Deus te deu. Muitas vezes nós ficamos medindo a família dos outros. Nós precisamos estar pensando e medindo cada dia a nossa família. Como é que está a minha família? Como é que está a sua família? Mas quem tem que perguntar isso sobre a sua família não sou eu, é você. Como você tem que dizer assim, como é que está a minha família? E nós temos que buscar entender que, como membros desta família, precisamos fazer a nossa parte para a promoção do seu bem-estar. Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros. E assim, com certeza, Deus nos abençoará e seguiremos felizes pela estrada da vida. Que nesta manhã o Senhor nos abençoe, Deus dê graça aos vossos corações e que busquemos cada dia dignificar e exaltar o Senhor Jesus nas nossas famílias. E que digamos daqui, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela família que me concedeu. Vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos nesta manhã por mais esta oportunidade e agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui apregoando a tua santa palavra. Peço no nome do Senhor Jesus a tua bênção sobre a palavra do Senhor, que o Senhor esteja conduzindo-a aos nossos corações, às nossas vidas e nos ajudando para que busquemos cada dia santificar as nossas vidas para servir ao Senhor e servir uns aos outros na beleza da tua santidade. Dá-nos a tua direção, dá-nos a tua bênção e ser com o teu povo. De maneira especial, Deus, eu quero apresentar a vida de Jadilson, que está no hospital. Senhor Deus, nesta hora, Pai, entra com a tua providência na sua vida e socorre-o. Meu Deus, que ele venha ter o perfeito entendimento do Senhor nosso Deus e possa render-se ao Senhor para te servir em espírito e em verdade. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, no nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém.
Deus abençoe. Até a noite. À noite nós teremos 19 horas no nosso culto. Estaremos também pregando aqui a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos.